Fala galera, eu sou o Fabrício e hoje a gente vai falar dos princípios da óptica geométrica. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, também aproveita para tocar o sininho das notificações e se conhecer alguém que possa ter interesse nesse assunto, também já compartilha esse vídeo, né? E já aproveita para deixar o like, que fortalece o nosso trabalho, beleza? Agora sem mais, bora pro vídeo! São três os princípios da óptica geométrica. O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio indica que, dentro de um mesmo meio, a luz viaja em linha reta. É fácil entender esse princípio quando a gente pensa na luz como se ela fosse uma onda. A ideia de que a luz se comportasse como matéria ia ser uma má ideia para você pensar nisso, porque você vai começar a perceber que, se ela tiver matéria, ela seria atraída para a gravidade, então ela tenderia a descer. Né? Andar em linha reta é mais fácil de ser entendido dentro de um mesmo meio, quando a gente pensa na luz como se ela fosse onda. Então, esse é o primeiro princípio, dentro de um mesmo meio, luz sempre viaja em linha reta. O segundo princípio é aquele que vai falar pra gente que existe independência nos raios luminosos. É um princípio que indica que, se dois ou mais raios luminosos estiverem se deslocando e se cruzarem numa determinada região do espaço, eles vão seguir seu caminho de maneira livremente logo depois do cruzamento. Isso também é uma coisa que é mais fácil de ser compreendida se a gente pensar na luz como se fosse onda. Porque veja, se fosse partícula, na hora que elas se encontrassem, a tendência era trocar a quantidade de movimento e mudar de lugar. Já pensando nela como onda, não tem esse problema, porque se ela não tem matéria, a tendência é elas de fato atravessarem uma pela outra. Afinal, é apenas energia se deslocando sem presença de matéria. Tá? Então elas podem se cruzar e no máximo no ponto de cruzamento a gente tem interferência, mas cada uma vai seguir seu caminho de maneira independente. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Nesse princípio a gente diz o seguinte: se eu tiver uma fonte de luz apontada para um anteparo e por algum motivo a gente precisar trocar eles de lugar, a fonte de luz passar para o lugar do anteparo e o anteparo passar para o lugar da fonte de luz, o caminho percorrido pela luz continua o mesmo. Você tem aí uma mudança de sentido de propagação, mas a direção de propagação é única. Certo? Então a ideia aí é que eu possa trocar as coisas de lugar e ainda assim ter uma direção definida de propagação. Através desse princípio, o terceiro, é muito comum se fazer o tipo de pergunta assim: através de um jogo de espelhos planos, uma pessoa observa o olho de uma outra pessoa. É possível garantir que a pessoa que está do outro lado esteja enxergando a primeira? Sim, com certeza, porque a direção de propagação é a mesma. Então você pode ter uma inversão de sentido, mas a direção de propagação é única. Se você está enxergando um olho, com certeza, onde quer que aquele olho esteja, ele está enxergando você. Todos esses princípios têm aplicações. A gente vai escolher algumas para discutir e a gente vai pegar dois casos, os dois do princípio número 1, o princípio da propagação retilínea da luz. O primeiro que a gente vai falar é o caso de luz e sombra. A ideia é o seguinte: se eu tiver dois objetos e os dois estiverem projetados de forma que eles sejam normais a um plano e eles estiverem iluminados pela mesma fonte de luz extensa, a luz que vai incidir neles vai incidir pelo mesmo lado. Consequentemente, a sombra que vai se formar do outro lado também deve ser proporcional, já que a luz se propaga em linha reta. Dessa ideia, a gente consegue perceber que os dois objetos, independente da diferença de tamanho que existe entre eles, devem ter sombras proporcionais que vão formar triângulos semelhantes. Então, é possível determinar uma característica faltante nesse conjunto se eu souber três informações. O que eu preciso para isso é fazer uma comparação por razão de proporcionalidade. A gente faz assim: a altura do maior dividido pela sombra do maior é igual à altura do menor dividido pela sombra do menor. Então, com isso, eu estou comparando duas características comuns nos dois triângulos semelhantes. E aí, se eu souber três dessas quatro informações, eu sempre posso determinar a quarta, aquela que está faltando. O segundo caso que a gente vai falar é o caso de câmara escura com orifício. A gente pode dizer que a câmara escura com orifício é o precursor da câmera fotográfica, porque a ideia é que, antes de você pensar num sistema com lentes, com diafragma e tudo isso que a gente tem nas máquinas atuais, a gente só tinha o modelo fundamental, uma única caixa fechada, escura, com um único orifício para a luz entrar. Então, o feixe de luz que entrava por um lado ia projetar a imagem lá no fundo dessa câmera. E é assim que nasceu a ideia da câmera fotográfica. Uma única câmera fechada com um orifício. Agora, se você parar para pensar como isso funciona, é o seguinte: você imagina que uma fonte de luz, na verdade um corpo iluminado, vai ficar de frente com essa câmera escura.
Na hora que os raios luminosos passarem por ele, eles vão entrar nesse orifício e vão formar uma imagem na parte inferior dessa câmera. Os raios que vierem da parte inferior desse objeto vão passar pelo orifício e vão para o lado superior dessa câmera. Então você vai ter uma projeção idêntica do objeto, mas uma projeção de cabeça para baixo, uma projeção invertida em relação ao seu objeto original. Isso nunca foi problema, porque se você pegar uma câmera fotográfica das antigas, quando você tirava as fotos, você tirava mesmo elas de ponta cabeça, mas quando você mandava revelar, bastava virar ela e ela ia estar do jeito certo. Agora, nas câmeras fotográficas normais, aquelas que a gente está usando, que já são com a célula fotoelétrica, o que ela faz é pegar os dados e depois eletronicamente fazer uma inversão para mostrar para você na tela aquilo que você quer ver. Agora, os nossos olhos também têm esse mesmo comportamento. O raio luminoso que entra no nosso olho e vai formar na retina a imagem, vai formar como uma câmera escura com orifício, de ponta cabeça. E o seu cérebro acaba executando a mesma função. Ele tem um processo de inversão automática que vai fazer com que você enxergue a imagem como você deveria ver. Agora, matematicamente, eu posso calcular uma característica usando 3 características conhecidas sobre a câmera escura com orifício. Eu preciso então saber a relação entre os 2 triângulos que se formam nessa construção. Um deles vai ser a altura do objeto e ele vai se comparar com a distância externa entre o objeto e a câmera escura. O outro vai ser formado pela distância interna da câmera escura e a altura da imagem. Vai gerar então uma equação simples. Tamanho do objeto dividido pela distância externa da câmera escura igual a tamanho da imagem dividido pela distância interna da câmera escura. Então vai ficar O sobre D maiúsculo igual a I sobre D minúsculo. Bom, então a gente vai agora para a parte dos exercícios. A gente vai ver então aplicações dos princípios da óptica geométrica. A gente vai fazer exercícios sobre 2 situações envolvendo o caso da propagação retilínea da luz. Vamos então ver como é que vai funcionar. Antes do exercício, se você quiser dar uma pausa para ler o exercício, tentar resolver antes de ver a solução, você pode fazer isso. A gente vai mostrar o exercício para você daqui a pouquinho. Depois vai vir a resolução e a gente vai comentar como é que funciona. Beleza? Então vamos lá. Exercício 1. Então, nesse exercício, como vocês puderam notar, a pergunta era sobre a altura de um prédio. Ele falava então que a pessoa sabia sobre propagação retilínea da luz e percebeu então que era mais fácil colocar uma haste de 1 metro e verificar a sombra dessa haste para comparar a altura do objeto menor com a sombra do objeto menor e a partir da sombra do prédio, que era a informação que ele sabia, calcular qual era a altura do prédio. Então tinha as informações: 1 metro para a altura da haste, 20 centímetros para a sombra da haste, a altura do prédio era o que a gente queria saber e a sombra do prédio, 12 metros. Detalhe, para facilitar a sua vida, é uma boa ideia você converter para trabalhar todo mundo na mesma unidade. Não é obrigatório, vai dependendo do exercício, mas é uma boa dica quando você tiver em dúvida, tá? Então 0,2 metros é simplesmente 20 centímetros dividido por 100. Depois disso, a gente pega a equação, a relação matemática da razão de proporcionalidade, Hzão sobre Sz, Hzinho sobre Sz. Faz as substituições dos dados e aí coloca no lugar do S o tamanho da sombra, 12 metros, no lugar do H o valor que era correspondente ao H minúsculo, 1 metro, e no valor do S minúsculo, o valor da sombra já convertido em metros, agora 0,2 metros. E aí vira matemática elementar, né? 1 dividido por 0,2 dá 5. Esse 12 que está dividindo faz a transição pela igualdade multiplicando. Vai ficar então 5 vezes 12, que dá 60 metros. Então ele conseguiu garantir, mesmo sem ter como medir diretamente a altura do prédio, que esse prédio tinha 60 metros de altura. Beleza? Então, galera, mesma coisa da outra vez. Vai ficar aí o exercício um pouquinho para vocês lerem, depois a gente vai para a solução deles e discutir. Próximo exercício, então, é o exercício que vai falar sobre o caso de câmera escura com orifício. Exercício 2. Então, gente, esse era um pouco mais complicado que o anterior. A ideia aqui era o seguinte, ele falava para você que num certo instante ele tinha a imagem no fundo da câmera escura do tamanho de 5 centímetros. Ele não falava para você algumas coisas. Primeiro, qual era a profundidade da câmera? Ele também não falava para você qual era a altura do objeto. E muito menos qual a distância que o objeto estava. Então estava faltando muita informação.
Mas ele falava o seguinte, que se você pegasse daquela distância e afastasse a câmera por mais 100 metros, fazendo com que a distância final se tornasse o D que já tinha antes, mais 100 metros, a imagem ficava menor e passava a ter 4 centímetros. De novo, você continuava sem saber qual era a profundidade da câmera escura e também sem saber a altura do objeto. Mas o que ele te pergunta é, qual era a distância original, com que distância ele estava antes de começar esse processo. E aí, diante dos dados que você tinha, você precisava usar a equação, que é a altura do objeto dividido pela distância externa desde o objeto até a câmera escura, igual à altura da imagem projetada dividido pela distância interna da câmera escura, ou profundidade da câmera, se você preferir assim, para poder ver como substituir os dados. E aí, como a gente tinha duas situações, a gente teve que escrever duas condições. A condição 1 era quando a câmera escura estava na distância D, a distância original. A gente não sabia quanto era, mas sabia que era uma distância D. Então ficou O dividido por D igual a I1, que é a altura da imagem projetada na condição 1, dividido pelo D minúsculo. A segunda condição já é quando ele já afastou. Então o que você sabe dessa condição? Você sabe que agora o D é o D que eu já tinha antes, mais os 100 metros, que ele foi para longe. E você sabe que o I2 é diferente do I1. Fora isso, a profundidade da câmera não muda, porque é a mesma câmera, e nem a altura do objeto, porque é o mesmo objeto, certo? Baseado nisso, o que foi feito foi o seguinte, a gente separou essas duas características que são comuns. O O, a altura do objeto, e o D minúsculo, que é a profundidade da câmera escura de um lado só da igualdade. Então você está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando. E esse D maiúsculo aqui, que está desse lado, passa para o outro lado multiplicando. Ficaram então duas condições. Uma em azul, da condição 1, e outra em vermelho, da condição 2. Quando você faz isso, você percebe que o O vezes D é o mesmo, tanto na condição 1 quanto na condição 2. Se a gente está falando de uma igualdade, então posso dizer que I1 vezes D é igual a I2 vezes D mais 100 metros. Foi o que eu fiz nessa passagem aqui. Tirei o O vezes D que está aparecendo aqui e reuni os dois. Agora a gente começou a substituição dos dados. Sai o I1, entra o valor do I1, que era a imagem projetada no fundo da câmera na condição 1, 5 centímetros. E sai o I2, entra o valor do I2, que é a imagem projetada no interior da câmera na condição 2, 4 centímetros. Depois disso, matemática básica, juntar todo mundo. Então, como aqui o 4 centímetros está multiplicando pelo D mais 100 metros, a gente precisa aplicar a propriedade distributiva. Ficou 4 centímetros vezes D e depois 4 centímetros vezes 100 metros. Por isso aqui ficou 4 centímetros D e aqui 400 metros, que é o 4 centímetros vezes o 100, e o centímetro aqui. As duas unidades presentes, porque tem a unidade aqui vezes a unidade aqui, então elas não desaparecem. Tá? Com isso, 5 centímetros D e 4 centímetros D são exatamente valores com a mesma variável, então a gente agrupa eles do mesmo lado da igualdade. Se aqui o 4 centímetros D está somando, vai fazer a transição pela igualdade na operação inversa. Então de um lado ele soma, do outro ele subtrai. Vai ficar então 5 centímetros D menos 4 centímetros D igual a 400 metros vezes centímetros. 5 menos 4 dá 1, então ficou 1 centímetro D. Para poder fazer isso, sobrou do outro lado o que já estava lá. Vamos passar para cá para ficar mais fácil para vocês verem, né? 400 metros vezes centímetro. E aí, para poder isolar o D, o que acontece? Pega esse 1 centímetro que está multiplicando, faz a transição pela igualdade dividindo. Vai ficar então 400 metros vezes centímetro dividido por 1 centímetro. Aqui cancela a unidade de centímetro, 400 dividido por 1 é 400 mesmo. E a gente descobriu qual era a distância que ele estava originalmente, que é a distância de 400 metros. Beleza? Era isso, gente. Valeu! Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like se por acaso você esqueceu em algum momento do vídeo, se distraiu assistindo e acabou não dando, porque o like fortalece o nosso trabalho. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, aproveita esse espaço aqui embaixo nos comentários para falar com a gente, assim a gente pode conversar. Então é isso, obrigado, hein? Tchau!